Olá, queridos. O nosso episódio de hoje do Tipificando com Cláudia Barros é o homicida, a facada e o fogo. Nesse quadrinho, nós apresentamos a história de um homem que diz: Você não vai me deixar. Ela diz: Não, acabou, não aguento mais. Ele, quem manda sou eu, dá uma facada na mulher, coloca o corpo da mulher, o cadáver da mulher, supõe ele que se trata do cadáver, dentro de um carro, leva para um local onde vai atear fogo ao corpo da mulher. Uma testemunha vai aparecer e vai dizer que viu o momento em que ele a colocou já morta dentro do carro e, posteriormente, o policial dá a notícia, talvez a familiares da mulher, de que a mulher, na verdade, não morreu em virtude da facada, ela morreu em virtude da ação térmica. Foi a ação do fogo que provocou a morte dessa mulher. Então, vamos analisar esse caso concreto colocado no nosso quadrinho da semana. Oh, beautiful people! Vamos lá. Amores, nós estamos diante de uma hipótese em que o agente, desejando ab início um determinado resultado, realiza uma conduta. Ele dá a facada na mulher. Ele pensa que a mulher está morta com as facadas que ele deu. E ele então realiza uma segunda conduta, que é atear fogo, aquilo que ele supõe ser o cadáver da mulher, para esconder a primeira. Mas, na verdade, é a segunda conduta que leva ao resultado por ele sempre pretendido. Estamos diante de uma hipótese de erro sucessivo, uma hipótese de erro sobre o nexo causal, em que vamos chamar à baila a figura, a ficção do dolo geral. Quando o agente, desejando provocar um resultado, realiza uma conduta para provocar o resultado e pensa que essa conduta provocou o resultado e depois realiza uma segunda para ocultar a primeira, mas é a segunda que efetivamente dá causa ao resultado, nós chamamos a figura, a ficção do dolo geral e ele responde pelo crime que desde o início pretendia praticar. Então, nesse caso, o que ele pretendia praticar? Um feminicídio. E ele acabou praticando esse feminicídio, mas matando a mulher com fogo. A qualificadora referente ao fogo vai poder ser usada nessa hipótese em absoluto. Por que não? Porque ele desconhecia o fato de estar matando a mulher com o fogo. Ele pensava estar destruindo o seu cadáver. Ele não sabia que a estava matando com fogo. De sorte que a qualificadora do fogo não poderá incidir nesse caso concreto. Ele deverá responder pela qualificadora do feminicídio, porque ele a matou por razão do sexo feminino em situação de violência doméstica. Ele subjuga a mulher, ele acha que a mulher é inferior a ele, ele se acha o dono, o senhor daquela relação, e ali as coisas acontecem como ele, homem, mais forte, quer. De sorte que é muito clara a hipótese de um feminicídio nesse caso concreto. Veja você que, de acordo com doutrina majoritária, o feminicídio é uma qualificadora de cunho subjetivo. Então, não poderia, por exemplo, ser aqui articulada a qualificadora do feminicídio com uma qualificadora referente, por exemplo, à torpeza do motivo. Ok? Um motivo vil, um motivo abjeto, um sentimento de posse e ele não aceita que a mulher fique com mais ninguém. Bem, então a hipótese é a seguinte: se você entende que o feminicídio é uma qualificadora de cunho subjetivo, como entende a doutrina majoritária, ela não poderá conviver com a qualificadora da motivação, torpe ou fútil, a depender do caso concreto. Porém, o STJ tem entendido que a qualificadora do feminicídio é uma qualificadora de cunho objetivo e, entendendo a qualificadora do feminicídio como sendo uma qualificadora de cunho objetivo, admitirá com tranquilidade que ela seja aqui articulada com outra qualificadora de cunho subjetivo, como, por exemplo, o motivo torpe. Ok? Só lembremos uma coisa: ninguém, nesse caso concreto, aceitaria a morte, o fogo como qualificadora desse homicídio. Não poderia, repito, porque não ingressou na esfera do seu
conhecimento. Você poderia me dizer o seguinte, Cláudia, porque institutos nós poderíamos então, de que institutos nós deveríamos falar ao respondermos essa questão? Cuida-se de uma hipótese de erro sucessivo, que é uma hipótese de erro quanto ao nexo causal, que é em que se vai invocar a figura do dolo geral, ok? Mas vem cá, Cláudia, não seria possível que tivesse uma outra interpretação desse fato? Bem, qual? Bem, Claudinha, eu imaginei o seguinte, eu imaginei que ele soubesse que ela não estava morta e que ele, desejando dar prosseguimento ao plano criminoso dele, a levou para um outro lugar para atear fogo, para acabar com aquela história. Eu não acho muito crível pela dinâmica do quadrinho. Porém, vamos lá, se isso tivesse acontecido, se ele soubesse que não a tinha matado ali e levasse para outro lugar para dar continuidade à execução do crime, aí é óbvio que ele poderia responder pelo feminicídio e também poderia responder perfeitamente pela questão referente ao meio cruel, que foi a utilização do fogo, porque, afinal de contas, a mulher morreu em virtude da ação térmica. Não está tecnicamente correto dizer que ela morreu em virtude da carbonização. Ela morreu em virtude de ação térmica. Foi a ação térmica, foi o fogo que provocou a morte da mulher. Vamos lá. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, para nós terminarmos a resposta para esse quadrinho, mas para ela ficar bem completinha. Quero dizer a vocês que há quem faça, porque eu falei que aqui houve um erro sobre o nexo causal, não falei? Pois bem, então vamos lá. Com relação a erro sobre nexo causal, nós vamos encontrar na doutrina duas vertentes diferentes. Preste bem atenção para o que eu quero dizer para você. A doutrina majoritária dirá que existem duas possibilidades de erro sobre nexo causal. Uma primeira possibilidade seria essa, de erro sucessivo, ou a gente realiza um comportamento, pensa que aquele comportamento provocou o resultado que ele quer provocar, mas não foi aquele comportamento, foi um subsequente. Então, ele realiza um outro comportamento e é o segundo comportamento que provocou. Então, eu tenho erro sucessivo, realizou a primeira conduta, depois realizou a segunda e foi a segunda que provocou. Mas existe também uma outra hipótese de erro quanto ao nexo causal. Quando a gente realiza uma determinada conduta, é aquela conduta que causa o resultado que ele pretende causar, mas não da forma que ele achou que tivesse sido causado. Exemplo, ele vai atirar a mulher de um despenhadeiro para que a mulher morra afogada ao cair no mar lá embaixo. Só que antes a mulher bate com a cabeça na pedra e morre. Ela não morreu afogada, ela morreu em virtude do choque que teve contra aquela pedra. Ok? Então essa é a vertente majoritária, admitir duas modalidades de erro quanto a nexo causal. Só que existe uma parte da doutrina que dirá que erro quanto a nexo causal só existe nessa segunda situação e que isso seria diferente do erro sucessivo, seria diferente do dolo geral. Tá ok? E mais, para também lembrar uma coisa que eu li lá nos comentários do meu Instagram. Claudinha, por que ele não pode responder aqui por destruição de cadáver? Eu vejo uma destruição de cadáver, porque afinal de contas ele queria destruir o cadáver. Meu bem, ele pode querer o que quiser. Existe cadáver para ele destruir na glória de Deus nesse exemplo? Não existe cadáver para ele destruir, Jesus. A mulher estava viva. Não posso falar de cadáver com alguém viva. O objeto material do crime de destruição de cadáver é o cadáver. Não havia cadáver. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai me colocar destruição de cadáver nesse caso concreto. E você? Já está curtindo o canal? Está assistindo aqui aos nossos quadrinhos? Está acompanhando os quadrinhos lá no Instagram? Cláudia Barros Prof? Ah, pô, então faça isso. Amanhã é dia de sair nova historinha. A historinha de amanhã tá fervendo. E aí, na semana que vem, eu coloco a resposta da historinha de amanhã e trago uma outra historinha e vamos de historinhas e historinhas de direito penal. E, através dessa forma, vamos tentar dizer um pouquinho aquilo que nós sabemos sobre direito penal. Uma beijoca para você. Fique com o nosso Senhor. Que Deus te proteja, te ilumine e te guarde para todo sempre. Beautiful person. Tchau. Saudações cruz maltinos.